Olá, eu sou Manel Pureza, sou realizador e estou na trofa no meio de DVDs nos filmes que ficam e vou tentar sobreviver a este desafio. Bom, então vamos começar esta brincadeira e o primeiro filme que eu escolhi está atrás de mim de certeza. Não sei bem qual é, mas eu vou procurar. E como se isto não tivesse sido completamente ensaiado, é inevitável que alguém com 42 anos como eu agarre neste filme como quem agarra naquela cabeça do Indiana Jones feita de ouro, sabem? Que o gajo troca com o saco de areia. Isto é a coisa mais valiosa que a minha geração viu acontecer. O cinema passou a ser uma revolução. O Tarantino era o revolucionário que todos queríamos ser. Depois começámos a perceber, ao longo dos tempos, que o Tarantino era um reciclador de outros grandes realizadores dos anos 60, 70. Mas na história da vida dele havia um bocadinho de cada miúdo que queria fazer filmes. O gajo que trabalhou na loja de vídeo, no clube de vídeo, e de repente consumia mais filmes do que outra coisa qualquer. Agarrou no seu sonho e se tornou no fenómeno que se tornou. Ao contrário de algumas notícias deste ano que falavam do Agente Secreto como o primeiro filme com uma atriz portuguesa, a Isabel Zoá, que estava dentro deste elenco, nomeada a um Oscar. Sim, foi o primeiro ano em que um elenco foi nomeado para um prémio, mas neste filme tínhamos a Maria de Medeiros a fazer uma personagem deliciosa que pergunta ao nosso Bruce Willis: "Whose chopper is this?" "It's dead, it's Zed. Zed's dead, baby, Zed's dead." It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Isto é provavelmente das coisas que eu não tatuaria no corpo, mas que vai tatuada no coração para sempre e para a tumba. E é um dos meus filmes favoritos de sempre e poucos ou quase nenhum conseguiram chegar aos calcanhares. Pronto, tinha de cá estar. Este filme, esta pequena joia, chamada Mulholland Drive, foi a razão pela qual eu segui o cinema como estudo. Vi este filme pela primeira vez no ano em que ele estreou no Cineclube de Guimarães. E quando vi este filme, o meu espanto foi sair da sala do Cineclube de Guimarães, 50% das pessoas dizerem que não tinham percebido nada e as outras 50 pessoas estarem no céu. Eu era dessas segundas 50 pessoas e percebi que havia um realizador do qual eu já tinha visto algumas coisas, nomeadamente a série do Twin Peaks, de maneira quase secreta, enquanto os meus pais me diziam que eu não podia ficar até tarde a vê-la na televisão. O David Lynch era o punk rocker que eu sempre sonhei ser. Quando ele faz este filme, torna-se no meu guru espiritual a todos os níveis. E foi por causa do Mulholland Drive que eu decidi ir para cinema e desde então o Lynch pertenceu sempre a uma espécie de divisão no meu coração de cinéfilo. É uma versão sem esteroides do Jodorowsky, né? O Jodorowsky é a versão do Lynch em esteroides e completamente passado. O Lynch é uma versão sincera e honesta de um gênio. Faz do cinema um veículo para a poesia. Enquanto criador, ainda estou a tentar chegar próximo da ombreira da porta que ele pisou pela última vez. Nem sequer é aos calcanhares dele. Não? Isso acho que é muito impossível. Não forçosamente os mais reconhecidos do grande público, porque o grande público americano nem sequer faz ideia quem é o David Lynch, infelizmente. Há aqui muita coisa boa. Este filme chama-se Big Lebowski. É dos irmãos Coen. Os irmãos Coen, para a minha geração, são os heróis das duplas. Uma dupla de irmãos a fazer filmes deste género, ou com este requinte, desde os irmãos Lumière. Parece-me que é uma coisa um bocado complexa de acontecer. O primeiro filme destes senhores, que também está aqui atrás, certamente, o Blood Simple, mudou as nossas vidas. Tudo quanto era género, policial, etc., foi um bocado subvertido, com um tom muito Coen, não é? Aquela ironia, etc. Há uma comédia que a mim me marcou profundamente, chamada Big Lebowski, conta com o Jeff Bridges, o John Goodman, tantos e tão bons, o Turturro, o Steve Buscemi, Julianne Moore, enfim, todo este elenco de luxo faz um filme que, entre outras coisas, me ofereceu o meu cocktail de eleição, White Russian. O White Russian não se bebe como bebe o Dude, mas eu não bebo como se bebe, como bebe o Dude, portanto, sempre misturado, sempre tipo café com leite, uma espécie de Baileys, mas muito mais forte. Uma das incursões mais extraordinárias do John Turturro pelo género da comédia. Let me tell you something, Pandeo.
You pull any of your crazy shit with us, you flash a peace out on the lanes, I'll take it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click. Jesus. You said it, man. Nobody fucks with the Jesus. Tem um John Turturro a fazer de Jesus, que é obrigatório para qualquer pessoa ver. Se estamos na onda da comédia, tenho de procurar aqui uns gajos que são os meus pais. E este foi só 4€, portanto pensem bem. Eu nos últimos 4 anos estive praticamente dentro do género da comédia a maior parte do tempo. É um género que eu gosto muito, não é exclusivamente aquilo que eu gosto de fazer, e agora ando um bocado cansado desse género. Mas é um género ao qual eu sempre voltarei sem qualquer hesitação por causa destes senhores que me foram passados pelos meus pais, que não são propriamente da minha geração, mas que continuam a ser de todas as gerações. Os Monty Python, quando fazem a vida de Brian, uma das joias mais inquestionáveis da comédia, com a premissa de se houvesse um puto que tivesse nascido ao mesmo tempo que Jesus e que toda a gente o confundisse com o Salvador, mas ele era só o Brian. Só o Brian nos pode salvar, de facto, para mim é o que eu acho. Acho que o Brian é a única pessoa capaz de nos salvar, até porque este é provavelmente dos filmes com a melhor música de genérico de sempre e o melhor genérico animado pelo Terry Gilliam de sempre. This boy, whose name was Brian, and he grew up to be, yes, he grew up to be a teenager called Brian. E não há filmes maus dos Monty Python. Eu não tenho nenhum preferido. Se tivesse aqui qualquer um dos outros, eu escolheria em leque, mas escolho este, A Vida de Brian, e tenho-vos a dizer que cada vez que aparece o vice-imperador romano que fala da mulher do seu grande amigo Bigas Dickas, eu morro. Portanto, shout out to Bigas Dickas e Incontinentia Buttocks, que é a mulher dele. Anybody else feel like a little giggle when I mention my friend Bickus? Dickus. What about you? Do you find it risible? Está a ficar apertada a escolha. Pá, aqui é muita coisa boa. Vou escolher uma coisa que... claro. Vou escolher este, que é um filme que eu nunca vi. Este filme é provavelmente dos filmes de animação mais marcantes da minha geração. É um filme que eu uso frequentemente para falar sobre estrutura narrativa aos meus alunos quando dou aulas e workshops a atores. No caso de dúvidas de como é que se conta uma história, revejam isto várias e várias vezes. Só este, todos os outros, Rei Leão 2, 3, 4, 7 mil, caguei, isso não interessa, não existem. É um tesouro que a humanidade devia preservar em todas as cápsulas do tempo. E acima de tudo é também um marco muito importante para o nosso país. É o primeiro filme que é dobrado em português de Portugal por uma equipa extraordinária, muito talentosa, e que hoje em dia, em 2026, essa conquista de há 30 anos atrás está a ser posta em causa pelo quão mais barato é não fazer dobragens em português. Mantermos pelo brasileiro, português brasileiro. Português brasileiro é super válido, é muito importante, uma língua que alimenta um continente inteiro, mas por cá eu acho que se devia valorizar quem faz as dobragens, os atores e as atrizes que fazem as dobragens em português, porque tudo começou neste filme e não devia acabar por facilitismos capitalistas. Continua a salvar-me, não só enquanto realizador, mas enquanto pai. E isso parece-me fundamental. Essa também é a minha primeira condição. Antes de ser realizador, sou pai. Acho que o Rei Leão é obrigatório para qualquer família que se preze. Estou a ficar muito preocupado porque isto está a apertar. Estou aqui hesitante. Ok, vou escolher este filme, chamado Manhattan, que é um filme do Woody Allen. Provavelmente das coisas mais deliciosas que há no mundo, que é das coisas mais bem escritas que há no mundo, e que é aquilo que todos andamos à procura quando nos atiramos a uma história. Aquela sensação de que podia acontecer nos e podia acontecer aos vizinhos do lado. Ou seja, essa coisa de proximidade. Eu acho que as cinematografias no geral e as dramaturgias no geral procuram esta coisa da proximidade, do sentido humano, não é? Da condição humana no seu melhor sentido. Apesar de eu gostar imenso de histórias fantásticas, nada substitui um filme como Manhattan. E nada substitui nem substituirá o Woody Allen alguma vez. E a obra do Woody Allen é incontornável para qualquer realizador que se preze, acho eu. E sobretudo
qualquer diretor de atores que se preze, se não tiver visto o Woody Allen, vai para sempre, mas para sempre, não saber andar nisto. Também uma espécie de in memoriam da Diane Keaton, que era das atrizes mais extraordinárias que este mundo conheceu. Problems, we fought a lot, and I was tired of submerging my identity to a very brilliant, dominating man. He's a genius. Well, he was a genius, and Helen's a genius, and Dennis is a genius. You know, a lot of geniuses, you know. You should meet some stupid people once in a while. You know, you can learn something. Well, okay, well, tell me, why did you get a divorce? Why? I got a divorce because my ex-wife left me for another woman. Manhattan. Eu posso 8, até 9 se eu quiser. Estão-me aqui a dizer. Inevitavelmente, Raging Bull é uma lição de montagem, realização, interpretação, storytelling, fotografia a preto e branco que revisita os clássicos de maneira absolutamente extraordinária. Tem sequências de um deslumbre incrível, quando ele se apaixona por ela e a sequência começa nas pernas dela na piscina e depois vai através da rede do campo, ele de um lado, ela do outro, aquela paixão do LaMotta por ela e a cara dela, quer dizer, é tudo incrível. Está para lá de tudo o que se possa imaginar que o cinema pode dar. É completamente irreprodutível na maneira... Ou seja, não há ninguém que o consiga copiar. Scorsese tem esse condão. Acho que também nunca fez nenhum filme mau. Eu acho que o Kundun não foi feito por ele, portanto não tem nenhum filme mau. Qualquer cinéfilo que se preze que não tenha visto este filme devia tirar a cabeça da areia ou do Instagram e começar a viver. Este filme é obrigatório para qualquer pessoa que se preze. Se não vir o Raging Bull, não falo convosco. Está a apertar cada vez mais. Crying Game. Jogo de lágrimas. Este filme ganhou o melhor argumento original em 92. Agora em 2026 se calhar ninguém se lembra dele. É do Neil Jordan. É inacreditável. Esta mulher que está na capa, a Miranda Richardson, é uma coisa estonteante neste filme. O Forest Whitaker faz um papelaço inacreditável. É um filme que tem uma vibe no ar muito interessante. Não raras vezes me lembro dele como uma surpresa absurda quando o vi. E eu não o vi em 90, ou seja, eu vi-o já estava na escola de cinema, aconselhado por um amigo, e lembro-me que o mundo mudou um bocadinho depois de ver este filme, para mim. Tem uma vibe indie e é um neo-noir assim extraordinário, com uma onda muito British, ao mesmo tempo muito British de facto, ou seja, tem um tom, uma toada, uma serenidade, uma onda indie muito rara e muito honesta. Pronto, e o Neil Jordan é tipo um realizador-zaço e o argumento é inacreditável e vale muito a pena ver. The Crying Game é a minha 8ª escolha. Para a última de todas, fala comigo, diz-me, onde é que está? Tanta coisa. Há aqui muita coisa que eu levaria para a tumba. O Dead Man, do Jim Jarmusch. O Jarmusch representa para mim o herói independente. Essa coisa dos heróis independentes tem muito que se lhe diga, porque até a um certo ponto quase todos eles começaram por ser independentes, não é? Ou seja, quase todos aqueles que nós seguimos começaram por ser independentes de alguma maneira e depois foram engolidos pelo rolo compressor da onda dos estúdios, etc. Epá, e se não houvesse estúdios também não havia esta loucura que nós temos pelo cinema, eventualmente, não sei. Fazendo jus à nossa escala, que é muito pequenina, que não conta praticamente para nada, a vitória está nestes heróis indie que vão aparecendo por aí, malta nova, que começa a filmar agora, que faz um estúdio na trofa com isto e convidam velhadas de Lisboa a vir aqui dizer assim, eu gosto deste filme. Eu acho que o Jim Jarmusch é a cena. O Jim Jarmusch é um herói, tipo, é o herói do rock and roll, de fumar uns cigarros e pensar nos filmes, que assina filmes brutais como Coffee and Cigarettes ou Only Lovers Left Alive, que é dos meus filmes favoritos, estética esteticamente e de realização. Mas pronto, o Jim Jarmusch representa... Esta minha escolha tem mais a ver com o realizador em si, uma vez que não está aqui nenhum filme do Fellini, porque senão aí escolheria todos e arrumava isto mais rápido. Escolho o Jim Jarmusch, porque o Jim Jarmusch é o meu herói do rock and roll. É como eu gosto de levar isto. Às vezes os projetos não são exatamente o rock and roll que a gente pensa, porque não dá, porque também o país é pequeno e se for muito rock and roll só há meia dúzia de malucos como nós que vai curtir. Mas a atitude essa não muda, portanto o Jim Jarmusch ensinou-me a ser no mínimo inconformado e contar as histórias que eu quero. Portanto, o Dead Man com o nosso Johnny Depp numa altura em que ainda bebia menos do que bebe agora e que estava menos inchado, porque o álcool é tramado, meus amigos. Portanto, bebam menos também, quando virem este filme. Tenho aqui 9 filmes que eu escolhi. Podia escolher outros 9, podia escolher outros 1000. Este jogo é difícil.
Mas para quem gosta de cinema, é mesmo assim, não há preferidos. Mas não há assim que se possa escolher no meio de tanta coisa que aqui está. Queria agradecer-vos à malta que me convidou a vir aqui falar sobre isto e espero que seja só o começo. Este é o primeiro episódio, creio eu. Que os próximos sejam com gente muito mais interessante que finalmente escolha um filme com o Steven Seagal.